Oi, sumido! Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é? O canal EFI com Vinci está com uma novidade. Nós iremos abrir uma playlist de perguntas e respostas e a Prof. Adri e eu iremos respondê-las em vídeos aqui no YouTube. Hoje, irei responder algumas perguntas que recebi que estão relacionadas com esporte e projetos esportivos sociais. Bora lá? A primeira pergunta diz o seguinte: de que forma o esporte pode contribuir para o desenvolvimento social de uma criança como cidadã? Bom, o esporte por si só é apenas uma prática de atividade física. O esporte ganha força quando a mediação entre o que se pretende ensinar e o sujeito é realizado com responsabilidade, respeito ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e social. O professor de educação física ele precisa compreender que no centro desse processo está o aluno, o sujeito. Ao mesmo tempo que um carro pode ser entendido como um meio de transporte, ele também pode ser uma arma. Essa analogia se encaixa muito bem se o professor de educação física responsável por ensinar esportes de diferentes características não entender seu papel nesse processo de ensino. Na minha tese de doutorado, que tem como tema valores e atitudes de jovens praticantes de projetos sociais, na qual participaram mais de 1.100 jovens, eu falo que o professor deve ser um profissional que reconheça a importância política e social do seu trabalho e encare o esporte como uma via privilegiada de educação integral de crianças e jovens. Ele é um elemento decisivo na construção do ambiente de aula. A tese teve como objetivo principal validar um modelo explicativo de comportamento desses jovens no Brasil e ficou evidente no modelo que, independente do valor que o jovem tem em sua hierarquia, dependendo da forma como o ambiente das aulas é construído, seja valorizando o esforço, seja valorizando somente os melhores, pode influenciar diretamente nas atitudes desses jovens, ou em uma atitude pró-social ou em uma atitude antissocial. Se eu apenas considerar o esporte e esquecer daquele que faz a mediação, posso correr o risco de, por exemplo, um pai de família, e nada contra os pais de família, até porque eu tenho 2 filhos e quando os meus filhos fazem ou praticam esportes, lá eu não estou exercendo o papel de professor e sim de pai. Nós exercemos diferentes papéis em diferentes momentos. Mas voltando, se eu for um pai e quiser ensinar o esporte sem ter todo esse conhecimento sobre o ensino, métodos didáticos, questões que envolvem a formação do sujeito, apenas estarei oferecendo uma prática de atividade física. Não haverá, provavelmente, possivelmente, uma intencionalidade por parte desse suposto pai nessas aulas. Veja que estou apenas falando sobre uma das diversas possibilidades de desenvolvimento que o esporte, a partir de uma intervenção adequada, pode proporcionar. Vamos então para a segunda. Qual a importância da criação de projetos sociais voltados para o esporte na formação de crianças e jovens sem estrutura financeira e familiar? Os projetos são fundamentais, no entanto, há uma questão multifatorial aí. Os alunos passam de 1 a 2 horas nesses projetos, fora dos projetos, ou seja, 22 horas passam no convívio familiar ou na comunidade em que residem. Não estou aqui a dizer que é ineficiente, mas que é importante saber que não é a solução, a única solução. É uma parte importante de diversos fatores ou de outras ações. Os valores, por exemplo, são concepções, ou seja, são concebidos a partir de vivências acumuladas, de experiências que cada um de nós carrega durante toda a vida. Essa experiência nos capacita e nos dá condição de avaliar diferentes situações em que nos deparamos no nosso dia a dia. Por exemplo, um aluno pode acreditar que trapacear num jogo seja algo natural, pois ele vivencia nas suas experiências esse tipo de realidade. O desenvolvimento moral, por exemplo, tem estágios. A grande maioria dos projetos esportivos sociais contempla a faixa etária de 7 a 17 anos. Então esses estágios, por exemplo, de 5 aos 10 anos,
A moral ela é regida pela autoridade, os valores não se conservam, são regidos por pressão externa. Então aquele menino que está entre amigos, que acha o máximo brincadeiras de mau gosto ou de trapacear, será influenciado naquele momento por esta pressão externa. Vejam onde que quero chegar. Este aluno fica de 1 a 2 horas, alguns projetos mais, outros menos, e o restante do dia. Os jovens de 11 aos 12 anos, eles começam a ter um respeito às regras de acordo com acordos mútuos e se tornam mais autônomos. É muito difícil inserir os pais, principalmente de comunidades carentes, nos projetos. No entanto, a participação deles é tão importante quanto a dos seus filhos. Na verdade, é como se você quisesse emagrecer, fizesse exercício físico adequado, mas o resto do dia passasse comendo tudo que não deve. Não estou aqui dizer que é sempre assim, mas para entender a importância dessas ações, precisamos compreender aquilo que há de pior no contexto. Todas as relações humanas são formativas, independente do caráter valorativo que lhes é atribuído. Esses programas não podem ter a pretensão de ensinar os sujeitos a serem éticos, ou seja, fazer com que eles sejam capazes de decidir a melhor opção para diferentes decisões que tomarão no esporte e na vida. Na minha visão, os programas devem provocar a reflexão e a tomada de consciência acerca de questões que envolvem a ética e a moral. Se trata de vivenciar e tematizar valores no ambiente desses projetos. Lembra que comentei que entre 11 e 12 anos eles começam a ser mais autônomos? Pois então, essas reflexões também vão auxiliá-los nesse processo. Significa dizer que um professor ou qualquer outro sujeito não possui o poder, isso é importante, não possui o poder de tomar decisões e fazer escolhas pelo outro. Ou seja, eu tomo as minhas decisões, mas devo assumir as responsabilidades pelos meus atos. Bom, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esqueça de dar um like, comentar, compartilhar. Isso ajuda a impulsionar o canal e fazer com que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de informação. E se ainda quiser ajudar mais o canal, eu vou deixar aqui o Pix para esse convite. Claro, não deixe de mandar suas perguntas que a gente, na medida do possível, vai compartilhar aqui nessa nova playlist. Tchau, até a próxima!